Lá vem Sabino, mais campeão, chapéu de couro e o fuzil na mão. Lá vem Sabino, mais campeão, chapéu de couro e o fuzil na mão. Para falarmos de Virgulino Ferreira da Silva, o afamado Lampião, maior expoente de todos os tempos da história do cangaço, precisamos entender a sua descendência. E hoje nesse vídeo daremos ênfase à família Ferreira. Os ancestrais de Virgulino pelo lado paterno, família Ferreira Lima, eram de uma região entre Surubim e Tibaúba, no agreste pernambucano, com ramificações pela Paraíba. Descendiam dos Alves Feitosa, da povoação de Inhamuns, à época município de Tauá, no Ceará. Antônio Ferreira Lima, avô de Virgulino, casou-se com Maria Chaga, e dessa união tiveram 3 filhos, sendo o primogênito João Ferreira Sobrinho, alcunhado de João Rola, o segundo, José Ferreira, pai de Virgulino, que nascera na Serra da Bernarda, e o terceiro chamava-se Venâncio Ferreira. Esse já adulto mudou-se para Juazeiro do Norte, onde botou uma venda, mercearia. Por motivos de doença, mais para frente, gastou tudo o que tinha no tratamento e foi para Picos, no Piauí. Antônio Ferreira Lima ainda teve um filho bastardo, com uma bela jovem de olhos azuis e cabelos ruivos, chamada Matilde, filha de José Ambrósio, um fazendeiro residente no Poço do Negro. Antônio Ferreira e Matilde se conheceram em São Francisco, ao tempo em que ele morava na Fazenda Peru, e fazia feira naquela vila. Conversa vai, conversa vem, tiveram um filho, que recebeu o nome de Antônio José Ferreira, e ficaria conhecido como Antônio de Matilde, ou simplesmente Antônio Matilde. Esse personagem viria a ter enorme influência na vida de Virgulino, seu sobrinho. Pelo lado materno, Virgulino descendia das famílias Lopes, Vieira e Timóteo de Lima. Seu avô, Manuel Pedro Lopes, filho de Lopes e Leocádia, pertencia à numerosa família Lopes, da Vila São Francisco, oriunda dos Lopes de Afogados da Engazeira, unidos aos Siqueira de Sertânia, São Serafim e Triunfo. Os Ferreira Lima e os Vieira Lopes entrelaçaram-se por uma série de casamentos, sendo o mais famoso deles entre Manuel Pedro Lopes e Maria Jacosa Vieira Lopes. Dessa união nasceram 6 filhos, sendo um homem e 5 mulheres. Dessa prole nasceu Maria Vieira Lopes, a mãe de Lampião. Nos documentos aparecem nomes diferentes, como Maria Solena da Purificação, Maria Vieira da Solidade, Maria Vieira do Nascimento, Maria Santina da Purificação. José Ferreira e Maria Lopes se conheciam desde a infância. Ambos eram de cor moreno clara e cabelos lisos. José Ferreira de estatura média, bigode curto, conversa mansa, índole pacífica, ao passo que Maria Lopes era alta, de 1,70 m, muito altiva, despachada, resoluta e energética. Viam-se sempre nas festas, nos dias de feira, em São Francisco. Nutriam afeição mútua. Porém, com o passar do tempo, para a tristeza de José Ferreira, Maria começou a namorar com um moço da Ribeira, do Cipó, chamado Venâncio Barbosa Nogueira. Venancinho da Mutuca. José Ferreira perdeu a esperança e achara que perdera seu grande amor. Mas o destino conspirou a favor de Zé Ferreira. Certo dia eles se encontraram, e ela protestou. Zé Ferreira, o que foi que aconteceu que você não passou lá em casa? Ele desconversou dizendo, nada não. Ela prosseguiu, e aí Zé, eu tô grávida, mas Venâncio não quer casar, sabe como é. Ele é filho de gente rica, não sei o que vai ser da minha vida. Zé Ferreira, rapaz sério, de bom coração, compadeceu-se da situação da moça. Quase sem pensar, prontificou-se, afirmando alegre, olha Maria, se você quiser eu caso com tu. Na verdade, Maria Lopes havia perdido a virgindade com Venâncio, mas seguramente não estava grávida dele. Ela casou com José Ferreira em 13 de outubro de 1894, e seu filho nasceu em 15 de julho de 1895. Uma gestação dura no máximo 9 meses. Fazendo-se as contas, conclui-se que a engravidou depois de casada. Sendo assim, o pai sem dúvida é José Ferreira. Maria pode ter engravidado na mesma semana do casamento. Dessa união entre José Ferreira e Maria Lopes, nasceu uma prole de 11 filhos, sendo que 2 morreram logo nos primeiros anos de vida, sendo pouco conhecido na história. Vamos agora dar ênfase de forma individual ao casal Ferreira e seus filhos. José Ferreira, homem pacato, de boa índole, trabalhador, foi agricultor e almocreve. Desde a infância nutria grande amor por Maria Lopes. Seu amor e bondade era tanto que assumiu a amada que vinha de um relacionamento que havia dado errado, mesmo sob a suspeita de gravidez de outro homem. Casou e teve 11 filhos,
criando-os todos honestamente, sempre o estimulando na labuta do trabalho. Porém, problemas familiares e as injustiças da época colocaram alguns de seus filhos na linha do cangaço. E foi aí que José Ferreira se viu num beco sem saída. Devido aos problemas dos filhos, teve que vender suas propriedades e rumar para outro lugar. Perdeu sua esposa e vivia triste, vendo seus filhos envolvidos em problemas. Foi morto covardemente pela polícia de Alagoas, comandada pelo José Nocena. Maria Vieira Lopes, ou Maria Solena da Purificação, era a filha mais velha de uma prole de 6 irmãos, sendo que destes 5 eram mulheres. A bela morena, assim como as jovens da época, amadureciam muito rápido, despertando a atenção e a admiração dos rapazotes da região. E em meio às ânsias da juventude, ela conheceu o jovem Venâncio Barbosa Nogueira. Com esse se relacionou, perdendo a virgindade. Porém não encontrou companheirismo no rapaz, que esse não quisera casar com ela. O destino, porém, foi generoso com Maria, pois o jovem José Ferreira, rapaz honrado, que sempre a amara, assumiu todas as responsabilidades, casando com a mesma. Maria foi mãe de 11 filhos, criando todos com muita honradez, mesmo diante das dificuldades da época. Devido aos problemas com o vizinho Zé Saturnino e as injustiças da época, isso fez com que os filhos mais velhos de José Ferreira e Maria Lopes pegassem armas, e isso acabou sendo a destruição da família. Aquela pacata família se vinha ao meio ao inferno, pois as perseguições e problemas só aumentavam dia após dia. Eles não tinham mais parada e viviam se mudando. E foi numa dessas mudanças, para ser mais preciso, a terceira, Dona Maria Lopes perdeu a vida. Ela vinha doente e desgostosa com a situação dos filhos. Provavelmente morreu de um ataque cardíaco. Dona Maria Lopes morreu em uma das casas da Fazenda Engenho, ao lado do Serrote da Castanha, no dia 30 de abril de 1921. Tinha 48 anos de idade. Os filhos mais jovens e o marido plantearam desesperadamente a morte de Dona Maria. Um recado foi mandado para Antônio, Livino e Virgulino, que chegaram para velar a mãe. Sofreram muito, passaram dias de planto. Dali em diante, eles carregariam sobre si esse fardo, a morte da mãe. Antônio Ferreira era o filho mais velho de uma prole de 11 irmãos, do casal José Ferreira e Maria Lopes. Nasceu no dia 15 de julho de 1895, em Vila Bela, atual Serra Talhada. Foi almocreve e um exímio domador de cavalos. Devido aos problemas com o vizinho Zé Saturnino e as perseguições da época, adentrou no cangaço junto com seus irmãos, Livino e Virgulino. Homem sisudo, de pouca conversa, dono de uma frieza inigualável. Assim era Antônio Ferreira, que nas hostes do cangaço também era chamado de Esperança. Esteve ao lado do irmão em grandes batalhas: Salto ao município de Água Branca, o combate das Baixas, o combate na região de Caraíbas, o combate do Serrote Preto, do ataque à fazenda Serra Vermelha, onde matou José Nogueira, cunhado de Zé Saturnino. Aquele velho doente havia recebido clemência de Lampião. Porém, Antônio, com a sua frieza de sempre, deu um tiro no velho e ainda ficou com as suas alpercatas. Lampião não gostou e perguntou por que Antônio fez aquilo. Ele apenas respondeu: matei e pronto. Ele ainda participou do ataque à fazenda Tapera, onde foi massacrada a família Giro, e ainda esteve presente no memorável combate da Serra Grande. Antônio Ferreira com certeza participou de muitas ações comandadas por seu irmão, pois dele nunca se afastava. Era tido como substituto natural por Virgulino. Antônio morreu entre o final de 1926 e o início de 1927, na fazenda Poço do Ferro, do coronel Ângelo da Gia, vitimado por um incrível acidente. Em um momento de descontração, foi atingido mortalmente por um disparo da arma do cangaceiro Luiz Pedro, e assim se deu fim um dos maiores cangaceiros da história. Livino Ferreira nasceu em 7 de setembro de 1896. Era o mais arrojado e impulsivo dos irmãos. A sua coragem beirava a loucura. Nas hostes do cangaço recebeu a alcunha de Vassoura, em alusão de como varria os inimigos, levantando poeira. Livino era extremamente cruel, corajoso e exibido. Uma observação a se fazer é que Livino era noivo de uma jovem bela em Virabela, hoje atual Serra Talhada. O nome da jovem era Inocência Alves de Magalhães. O plano de Livino era matar Zé Saturnino e depois deixar o cangaço e casar com a jovem. Voltando aos combates, foi Livino que matou o irmão adotivo Antônio Rosa, a mando de Lampião. Livino morreu em 1925, no município de Flores. O confronto com a volante se deu à noite, e em um momento de vantagem, Livino começou a se amostrar.
gritando e insultando a volante. No meio da escuridão, recebeu um balaço. Os cangaceiros conseguiram fugir, levando consigo Livino, muito ferido. Porém, após 8 dias de muito sofrimento, morria o primeiro irmão de Lampião em combate. O corpo foi enterrado perto de um serrote, dentro de umas macambiras, sendo que a cabeça foi amputada e enterrada em outro local. Esses métodos eram usados para não reconhecimento das volantes dos cangaceiros mortos. Virgulino Ferreira da Silva era o terceiro filho do casal José Ferreira e Maria Lopes. Sem dúvidas dos irmãos, foi o mais inteligente. Dono de uma coragem comum e de um dom nato de liderar, se tornaria mais pra frente o maior cangaceiro de todos os tempos, o afamado Lampião. Em breve faremos aqui no canal um vídeo especial falando só sobre Lampião. Virtuosa Ferreira nasceu em 1900, morando em Poço do Negro, casou-se em 1919 com Luiz Marinho, sobrinho de Antônio Matilde. Por causa das perseguições, mudou-se Luiz para Alagoas, daí tomando parte de várias lutas de seu tio. Depois da morte de José Ferreira, transferiu-se Luiz com sua mulher e 2 filhos para Propriá, no Sergipe. As perseguições continuaram. Foi embora em 1930 sozinho para São Paulo, deixando a mulher com 3 filhos, Francisco, José e Francisca. E a partir de 1931 deixou de dar notícias. João Ferreira, um dos irmãos de Virtuosa, ao saber da situação da irmã, mandou-a buscar, assim também, claro, com seus sobrinhos. Eles moraram com João em Juazeiro, no Ceará, onde o mesmo tinha residência. Virtuosa viria a morrer em 1934. Seus filhos continuaram morando por ali, sendo que um deles, José Ferreira, tentou entrar no cangaço, procurou o tio famoso, Lampião. Porém, sua estadia naquela vida foi curta, sendo que um dia depois, seu tio e mais 9 cangaceiros e Maria Bonita foram executados na Grota do Angico. José Ferreira conseguiu fugir, e dele nunca mais teve notícia. João Ferreira, o único dos irmãos de Lampião que não entrou para o cangaço. Não era dado a brigas, e escutou os conselhos do irmão, Virgulino, que pedira para ele cuidar das irmãs e das propriedades da família. Após a morte de seus pais, João ficou responsável pelas irmãs, e andou por vários lugares. Teve residência em Juazeiro, no Ceará, assim como também no Piauí. Esteve sempre disposto a ajudar os familiares. João faleceu em 11 de agosto de 1981, aos 79 anos. Angélica Ferreira nasceu em 1904. Com a morte dos pais e a entrada dos irmãos mais velhos para o cangaço, foi morar com o irmão João Ferreira em Juazeiro, no Ceará. E foi ali que ela conheceu o almocreve Virgínio Fortunato, com quem se casaram em 1926. Porém, a felicidade do casal durou pouco. Meses depois, Angélica morreu vítima da peste bubônica, aos 22 anos de idade. A doença foi tão intensa que ela não resistiu mais do que 24 horas. Maria Ferreira, ou simplesmente Dona Mocinha, nasceu em 1906. Era dona de uma grande beleza. Casou-se em 1925 em Juazeiro, com Pedro Raimundo de Queiroz, empregado da fábrica de pedra, sendo ele depois também almocreve. Pedro veio morrer vítima de um acidente. Sendo assim, a viúva veio morar com seus filhos em Pedra de Delmiro, em Alagoas. Ela teve 4 filhos, sendo 2 homens e 2 mulheres, sendo eles Expedito, Valdeci, Iraci e José. Dona Mocinha, como era conhecida, era uma figura simpática. Deu diversas entrevistas falando de seu irmão famoso. Ela morreu já idosa, em São Paulo. Ezequiel Ferreira nasceu em 1908. Era afilhado de Joaquim Godoy, irmão do ex-deputado Metódio Godoy. Ezequiel perdeu os pais muito jovem e foi criado pelo irmão João e suas irmãs. Quando adolescente, devido às grandes perseguições da polícia, entrara para o cangaço junto com o cunhado, Virgínio, que seria o moderno. Nas hostes do cangaço recebeu a alcunha de Ponto Fino, devido à sua grande pontaria. Ezequiel foi morto em combate pelo tenente Arsênio, na Várzea do Touro, conhecido como a Lagoa do Mel, em 1932, aos 23 anos de idade. Existe uma segunda versão que Lampião armara tudo aquilo para o irmão caçula sair daquela vida. De fato, muitos anos depois, um senhor se apresentou sendo o Ezequiel. Deixo para vocês a indagação, se é ou não é. Para muitos ele é um farsante, já para muitos ele realmente era Ezequiel, tendo em vista que ele respondeu várias coisas que poucas pessoas saberiam. Anália Ferreira nasceu em 1910. Era genista, voluntariosa, respondona e acima de tudo destemida. Uma versão feminina de Livino Ferreira. Casou-se em 1931, em Pedra de Delmiro, Alagoas, com Eliseu Noberto, um vendedor de redes. Tempos depois foi morar em Várzea do Pico,
sertão alagoano. E foi ali que ela morreu de parto de gêmeos, em 1941, aos 31 anos de idade, deixando 3 filhos, José Norberto, Rivaldo Norberto e João Norberto. Os outros irmãos de Lampião que pouco se fala são os seguintes: Maria do Socorro Ferreira, nasceu em 1913. Faleceu com poucos meses de vida, vítima de uma infecção auditiva. Seria Maria da Glória Ferreira. Nasceu em 1914, 2 ou 3 anos de idade, em virtude de um acidente doméstico. Uma lamparina acesa estava em cima de uma mesa. A menina puxou a toalha e a lamparina caiu sobre ela, incendiando a sua camisolinha. Ela não resistiu às queimaduras, morrendo 8 dias depois. Fala, família do Cangaço Eterno, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, onde demos ênfase à família de Lampião. Podemos contar um pouquinho sobre cada um deles. Espero que vocês tenham gostado. Se você já é inscrito, parabéns. Se você não é, por favor, dá uma força, se inscreve e ajuda o nosso canal. Em breve vem mais vídeo por aí. Fique com Deus e um forte abraço. Tá bem sabendo, mas Lampião, chapéu de couro e o fuzil na mão. Lampião diz que é valente.